Olá pessoal, a aula de hoje é sobre expressões numéricas com as 4 operações. O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é quando você tem algumas operações juntas, por exemplo, adição, multiplicação, divisão, subtração e sinais de associação, como parênteses, colchetes e chaves. Então, para nós resolvermos uma expressão numérica, é necessário que você obedeça algumas regras na hora da organização da resolução. Então, a primeira regrinha que você tem que seguir na resolução é resolver as operações de multiplicação e divisão na ordem que aparecer e depois as operações de adição e ou subtração na ordem que aparecerem. Se nesta expressão você tiver sinais de associação, o que são os sinais de associação? Os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, aí você vai resolver primeiro as contas que estarão dentro dos parênteses, depois as contas que estarão dentro dos colchetes e, por último, as contas que estarão dentro das chaves. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho 4 vezes 5 mais 1. Então, perceba que eu tenho uma multiplicação e uma adição. Então, obedecendo aqui a ordem, primeiro nós resolvemos as multiplicações ou divisões na ordem que aparecerem. Então, neste caso aqui eu tenho 4 vezes 5 mais 1. Eu tenho uma multiplicação. Então, vou resolver a minha multiplicação. 4 vezes 5, 20. Permanece o mais 1. Agora que eu já resolvi a multiplicação, eu resolvo a adição. 20 mais 1, 21. Resolvido. Neste segundo exemplo, eu tenho assim, 32 mais 6 vezes 7. Eu tenho uma operação de adição e uma operação de multiplicação. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação para depois resolver a adição. Então, eu vou permanecer o 32, vou permanecer o sinal de mais e vou resolver 6 vezes 7, 42. Resolvi a multiplicação, agora eu vou resolver a minha adição. 32 mais 42, 74. No meu terceiro exemplo, eu já tenho um sinal de associação, que no caso é os parênteses. Quando você tiver os sinais de associação, você tem que obedecer a seguinte ordem. Primeiro eu vou resolver as contas que estão dentro dos parênteses. Quais são os sinais que eu tenho aqui? No nosso caso, eu tenho o parênteses. Então, eu tenho 13 mais 2 vezes 3 mais 5. Como neste caso eu vou resolver primeiro o que está dentro do sinal de associação, eu vou resolver 13 mais 2, 15. E permaneço o restante, vezes 3 mais 5. Resolvi o sinal de associação, resolvi o que estava dentro do sinal de associação, eu vou observar. Agora eu tenho uma multiplicação e uma adição. Então, o que eu resolvo primeiro? A multiplicação. 15 vezes 3, 45, mais 5. E agora que eu já resolvi 15 vezes 3, 45, permaneci o mais 5. 45 mais 5, 50. Resolvido. Neste quarto exemplo, eu tenho 2 parênteses. Então, primeiro eu vou resolver tudo que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, 7 mais 2, entre parênteses, vezes 3 menos 1, entre parênteses. Eu vou resolver 7 mais 2, 9. Permanece o sinal de multiplicação. 3 menos 1, 2. Resolvi o que está dentro do parênteses, agora eu resolvo a minha multiplicação. 9 vezes 2, 18. Neste quinto exemplo, eu tenho parênteses e tenho também colchetes. Então, o que eu vou fazer? Obedecendo esta minha ordem. Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes. Então, o que está fora dos parênteses, eu vou permanecer
permaneço o 15, permaneço o sinal de mais, permaneço o colchete, permaneço o 6, permaneço mais, cheguei nos parênteses. Cheguei nos parênteses, vou resolver 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Resolvi os parênteses, já eliminei eles, resolvi a conta, fecho o colchete. Agora eu tenho 15 mais, entre colchetes, 6 mais 4. Agora eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. Permanece o 15, permanece o sinal de mais e eu resolvo. 6 mais 4, 10. Resolvi o que está dentro dos colchetes, eliminei eles também. E agora quem sobrou? 15 mais 10. 15 mais 10, 25. Resolvido também. Vamos ao sexto exemplo. Neste sexto exemplo, eu tenho parênteses e tenho também colchete. Então, eu vou permanecer tudo até chegar os parênteses e vou resolver a conta que estiver dentro deles. Então, permanece o número 40, permanece o sinal de menos, permanece o colchete, permanece o 3, permanece o mais. Cheguei nos parênteses. Dentro dos parênteses, eu tenho 10 menos 2. Resolvo esta operação. 10 menos 2, 8. E permaneço o restante. Dividido por 2, fecho o colchete. Agora, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. Então, permanece o 40, permanece o sinal de menos. Observe que dentro dos colchetes eu tenho uma operação de adição e tenho uma operação de divisão. Então, obedecendo ainda esta ordem, primeiro eu resolvo multiplicação e ou divisão e depois eu resolvo adição e ou subtração. Então, neste caso, eu vou primeiro resolver a minha divisão para depois resolver esta adição. Então, eu vou permanecer o colchete, vou permanecer o número 3, vou permanecer o sinal de mais, que no caso é a adição, e vou resolver esta operação de divisão. 8 dividido por 2, 4. Fecho o colchete, igual. Agora, eu tenho 40 menos colchete, 3 mais 4, fecho o colchete. Agora, como eu tenho uma operação de adição, só uma operação, eu resolvo esta operação. Permanece o 40 menos 3 mais 4, 7. Resolvi esta operação, automaticamente o colchete ele desaparece também. 40 menos 7, 33. Resolvido. Sétimo exemplo. Neste sétimo exemplo, nós temos 2 parênteses. E dentro desses parênteses, eu tenho neste primeiro uma operação de multiplicação e uma de subtração. E neste outro, eu tenho uma de subtração e outra de divisão. Então, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e ou a divisão, para depois resolver a adição e ou a subtração. Então, eu vou permanecer tudo até chegar dentro dos parênteses. Permanece o número 18, permanece o sinal de mais, abre o colchete e vou resolver aqui a minha multiplicação. Como eu tenho duas operações, eu ainda permaneço os parênteses, porque eu vou resolver a minha operação de multiplicação. 3 vezes 6, 18. E permanece o menos 2, fecha parênteses. Menos. Neste outro parênteses, eu tenho 10 menos 6 dividido por 2. Primeiro, eu tenho que resolver quem? A divisão. Eu não posso resolver a subtração primeiro. Por quê? Porque eu tenho que obedecer esta minha organização aqui na hora da resolução. Então, primeiro é a multiplicação e ou divisão, para depois ser adição e ou subtração. Então, neste caso, a subtração vai esperar. Então, permanece o 10, permanece o sinal de menos e eu resolvo a minha divisão. 6 dividido por 2, 3. Fecho parênteses, permanece mais 1, fecho o colchete, igual. Agora, eu vou ver, eu tenho ainda parênteses e ainda tenho colchete. Então, agora eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, permanece o 18, permanece o sinal de mais, permanece o colchete. E agora eu tenho essa seguinte operação dentro dos parênteses. 18 menos 2,
Resolvo 18 menos 2, 16. Resolvi esta operação, os parênteses são eliminados. Menos 10 menos 3, 10 menos 3, 7. Resolvi aqui, os parênteses foram eliminados. Permanece o mais 1 e fecha o colchete. Agora eu tenho 18 mais a operação que está dentro dos colchetes. Então, permanece o 18 mais. Observe que dentro do colchete eu tenho subtração e adição. Então, eu vou resolver esta operação na ordem que aparecem. Como eu não tenho nem multiplicação e nem divisão, eu resolvo adição e ou subtração na ordem que aparecem. Neste caso, quem aparece primeiro é subtração. Então, eu resolvo 16 menos 7, 9. 9 mais 1, 10. Então, eu tenho que resolver na ordem que vai aparecer. 16 menos 7, 9. 9 mais 1, 10. Pronto, resolvido. 18 mais 10, 28. Neste oitavo exemplo, eu já tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, eu vou permanecer tudo até chegar nos parênteses. Então, permanece o 50, permanece o sinal de menos, permanece as chaves, permanece o 40, permanece o menos 3, vezes permanece o colchete, 5 menos. O que eu tenho dentro dos parênteses? 10 menos 7. Então, vou resolver 10 menos 7, 3. Fecha colchete, fecha a chave. Agora, eliminei os parênteses, vou eliminar o que está dentro dos colchetes. Então, eu vou copiar tudo até chegar dentro dos colchetes. Permanece o 50, permanece o sinal de menos, permanece a chave, permanece o 40, permanece o menos, permanece o 3, permanece o sinal de vezes e resolvo o que está dentro dos colchetes. 5 menos 3, 2. E fecho a chave, porque os colchetes automaticamente foram eliminados. Dentro dessas chaves, eu tenho 40 menos 3 vezes 2. Então, primeiro eu vou resolver o quê? A minha multiplicação. Permanece o 50, permanece o menos, permanece a chave, permanece o 40, menos 3 vezes 2, 6. Permanece a chave, porque agora que eu vou resolver. Então, 50 menos 40 menos 6, 34. 40 menos 6, 34. Resolvido, automaticamente as chaves também são eliminadas. 50 menos 34, 16. Resolvido. Nono e último exemplo. Aqui neste nono exemplo, eu também tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, eu vou permanecer tudo até chegar nos parênteses. Permanece a chave, permanece o 30, permanece o mais, permanece o colchete, permanece o 2, permanece o vezes. Cheguei aqui nos parênteses. 5 mais 3, 8. E permanece o restante. Vezes 2, menos 10, fecha colchete e fecha a chave. Agora eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. Abre chave, que permanece, permanece o 30, permanece o mais. Vamos observar que dentro aqui dos colchetes eu tenho uma operação de multiplicação, outra operação de multiplicação e uma operação de subtração. Então, primeiro, obedecendo a organização da resolução, né, a ordem, eu vou resolver o quê? Primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, eu vou permanecer o colchete para fazer esta resolução. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 10, que eu permaneço o colchete, permaneço a chave. Então, o que eu resolvi aqui? A minha operação de multiplicação. E agora, eu vou resolver a operação de subtração. Permaneço a chave, permaneço 30, permaneço mais e vou resolver. 32 menos 10, 22.
fecho a chave. Agora, dentro da chave eu tenho 30 mais 22. Basta resolver 30 mais 22, 52. Resolvido, automaticamente as chaves também são eliminadas e o resultado já fica pronto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas sobre como resolver expressões numéricas utilizando as 4 operações e os sinais de associação. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.